Cheguei! Muito boa tarde para você que a partir de agora acompanha o nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado. Manda aplausos pro meu povo, Chuchu. Manda beijos pro meu povo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Obrigado pela licença que você me concede para entrar na sua casa com as principais notícias. Vamos informar. Vamos discutir esse nosso planeta chamado Pernambuco. Eu tô na calçada, tocando a campainha. Prendo os cachorros. Eu tô entrando. Deixa eles entrarem também. Um dos destaques do programa de hoje: ladrões filmados assaltando uma lanchonete no bairro de Água Fria, no Recife. E os caras agiram com violência, viu? Inclusive tem um som ambiente que a câmera também capta o áudio, ó. Certo? Os caras chegam e fazem o rapa. Você vê que enquanto uns entram para recolher os pertences, o outro fica ali na porta armado e dizendo, ó, todo mundo quieto. Além da violência, deixaram um grande prejuízo, viu? Prejuízo grande. Eu trago também o caso em que a polícia apreendeu 3 adolescentes, 3 futuros da nação. São filmados assaltando um ônibus entre as cidades de Olinda e Paulista. A exemplo da lanchonete, esses aí também foram extremamente violentos. Chegaram inclusive a dar socos, murros em algumas vítimas. Olha você. E tudo armado até os dentes. Uma imagem impressionante. Uma mulher trans assassinada a tiros no meio da rua. Ela vinha caminhando com algumas pessoas, os assassinos na moto. O garupa desce e atira a queima-roupa, viu? Você vê que foi tudo filmado aí por uma câmera de segurança. Ainda hoje também o caso do motorista que perdeu o controle de um carro de luxo e literalmente torou o poste. Olha, isso é no bairro de Rio Doce, em Olinda, já chegando ali na ponte do Jangue, em Paulista. 2 pessoas estavam nesse carrão que eu vi algumas publicações. Ele está avaliado aí em cerca de R$500 mil, joinha. Vê o prejuízo, R$500 mil. Será que tinha seguro? Daqui a pouco no programa eu conto tudo para você. E no Descobrindo com Cabral, Rafael foi conhecer algumas assombrações no Recife. Bairro do Recife, ó. Eu já tô imaginando o Rafael do jeito que não é frouxo, né? E tem. Ou será que não tem? Será que é só lenda urbana, hein? Daqui a pouquinho... Opa, bota essa caveira pra lá que eu tenho medo de assombração, viu? Daqui a pouco a reportagem completa, ó. Até thriller. É o disco mais vendido da história da música mundial. Mais de 100 milhões de cópias, ó. Vamos ver se ele vai virar Michael Jackson aí durante a reportagem. Daqui a pouco no programa. Deixa eu trazer a bandidagem filmada porque uma dupla armada assaltou uma loja e levou vários produtos. Foi na Avenida Presidente Kennedy, em Olinda. Quando não é buraco, é ladrão. Os caras ainda não foram identificados, tá? Foram muito violentos. Olha aí, ó.
Veja só, tá pra machucar, trocando aqui veja só, o celular, tu vai no balcão, pode celular, tu vai aqui no balcão, tu arruma também, pode celular aqui, pra cá, tu faz minha visão. Olha, eu vou ver o que você abona, tá partindo da capilha, Você vê que apesar da câmera também captar o áudio, mas nem sempre dá para entender tudo, né? Mas a informação das vítimas é que eles foram violentos e agiram de forma bem rápida. Saíram logo lá do local antes da chegada de qualquer apoio da polícia. A dona da loja conseguiu encontrar os aparelhos de telefone, né, levados em uma praça no bairro de Ouro Preto. Ou seja, será que jogaram lá, se desfizeram, com medo de ser rastreado? Os outros produtos não foram encontrados, viu? E uma mulher teve o carro roubado no bairro de Boa Viagem, aqui no Recife. A imagem mostra o momento em que o veículo estava estacionado e quando a vítima chegou, abriu a porta e entrou. Aí você vê que ela, inclusive, demorou um pouco para fechar a porta. Foi o momento exato para o bandido se aproveitar e abordá-la. A mulher ainda fala, ele ainda fala com a vítima, né? Alguns segundos lá, tal. E depois diz, vamos, desce, desce, desce. Isso aí foi na rua Dom José Lopes, em Boa Viagem. E uma advogada também em Boa Viagem, estava com um filhinho de 6 anos e teve o carro roubado. Ela tinha acabado de estacionar em uma galeria. Ela ia para um açaí lá em Boa Viagem, encontrar com outros advogados amigos. Você vê que a câmera do local filmou tudo, inclusive o momento da abordagem. 2 criminosos na moto, né? Aliás, 3 em 2 motos. Isso aí foi na rua Coronel Benedito Chaves. Esse pedaço da rua, a vítima me falou que fica a uns 200 metros da delegacia. Vê só. Aí ela demorou um pouquinho no carro porque ela parou, estacionou, só que o filhinho dela de 6 anos não estava conseguindo tirar o cinto de segurança da cadeirinha. Aí foi o momento que ela foi lá, os caras vieram e roubaram, entendeu? E ela com medo que os caras não levassem um menino dentro do carro. Aí por isso ela ficou o tempo todo abraçada com ele. Essa advogada, ela é do Pará. Ela morou aqui em Pernambuco por 20 anos e faz 1 ano e meio mais ou menos que ela está em São Paulo. Ou seja, ela veio passar férias na casa da família aqui no Recife. O carro é um T-Cross, placa SOB 22I38, tá? É do pai dela, é esse veículo aí, ó. Eles prestaram um boletim de ocorrência na delegacia de Boa Viagem. E eu conversei com ela, ela disse, ó, onde eu moro agora, lá em São Paulo, se eu não me engano é Guaianazes. Ela disse, a gente se acostumou com o ruim aqui em Pernambuco, que é a violência. Quando eu cheguei lá, índices de violência baixíssimos, pessoas educadas no trânsito, inclusive. E ela disse, eu já estava desacostumada com essa violência aqui em Pernambuco. Roubaram até um policial civil. Também teve o carro roubado por 3 homens encapuzados. Já estamos no bairro de Campo Grande, na zona norte do Recife. Isso aí é na rua Guaianazes. O agente estava chegando lá ele foi logo cedo, umas 6 horas na padaria, comprou pão. Estava voltando para casa. Você vê que no relógio aí está marcando, ó, 6h56. Aí ele parou o carro, foi pegar a sacola de pão e um documento no porta-luvas. Por quê? Porque ele ia levar a filhinha dele no médico. Aí ele foi verificar se era hoje mesmo, se era naquele horário e tal. Foi o tempo suficiente.
Os ladrões no carro branco chegaram e trancaram o carro do policial. O bando foi e rendeu lá o policial civil e manda, sai do carro. Você vê que uma câmera filmou tudo aí, né? E só queriam o carro, viu? Não pegaram carteira, não pegaram celular. Nesse momento, o policial não estava armado, não reagiu e entregou o veículo. Tem mais um caso de roubo. Mãe e filha assaltadas quando desceram do carro para ir para a academia. Vamos girando pela região metropolitana, bairro de Caetés 1, em Abreu e Lima. As duas estacionaram o carro, desceram, tá? E logo depois são surpreendidas pela dupla, também numa moto. Um deles desce, o garupa armado vai para cima da mãe. Vamos, perdeu. Aí a filha, quando chega, você vai ver na imagem na sequência que o motoqueiro, o piloto, vai e encurrala ela contra a parede, ó. Certo? Ele já vai lá para o cantinho, ó. Já encurralou ali. Pegou a chave do carro. Aí um fica na moto, o outro vem pro carro e os dois fugiram levando o veículo. Esse carro, inclusive, usado para o trabalho dela. Ela é empreendedora, trabalha com doces. O marido trabalha com entrega, precisa do veículo e levaram esse carro aí avaliado em quase R$200 mil. Uma tentativa de assalto no bairro do Gongi, zona oeste do Recife. Quase terminou em tragédia, viu? Você vê que uma câmera filma a ação na rua Pedro Américo. O cara aí tentou e abordou a motorista, ó. Vê? Aí vendo. E chegou a atirar, viu? Ela, no desespero, ela engata a marcha ré. E você vê que o cara vai e aponta a arma. Eu não percebi o áudio, se ele de fato... Agora, atiro, deu primeiro pra cima. Bora. Vê. Nesse momento aí, você vê que ele apontou. Aí a dúvida é se ele desistiu e não atirou ou se ele atirou e a bala pinou. Tá entendendo? Porque ele deu o primeiro tiro para cima. Aí quando ele aponta, não dá para saber se ele disse, não vou atirar não. Ou se ele atirou e a bala pinou. O fato é que ela poderia ter morrido, viu? Os caras chegaram lá, você viu a discussão, entendeu? E ela, ó, no desespero foi e engatou marcha ré e foi embora com o carro dela. Um outro assalto, dessa vez a vítima foi um idoso. Foi roubado e agredido quando saiu de casa no bairro de Jardim São Paulo, no Recife. Só tá faltando o cordeiro, tá, gente? Eu já mostrei 2 em Boa Viagem, agora em Jardim São Paulo, assalto, né? Só tá faltando o cordeiro para fazer a tríplice aliança de onde mais se rouba carro aqui no Recife. Você vê que nessa ação aí também foi filmada por uma câmera de segurança lá na rua Doutor Metódio Maranhão. Os criminosos estavam dentro do carro, estacionado na frente da casa da vítima. Enquanto o idoso caminhava pela calçada, um ladrão encapuzado desceu e correu até ele. O idoso reagiu e aí tome pau na vítima, viu? Você vê que um segundo ladrão encapuzado também foi para lá e começou a agredir o idoso junto com o comparsa. Felizmente, nada do idoso foi levado. E apesar do susto, a vítima está bem.
Polícia tentando prender os ladrões que assaltaram uma lanchonete no bairro de Água Fria, aqui no Recife, ó. Agiram com violência, fizeram o rapa lá em todo mundo, viu? Uma câmera filmando toda a ação aí. Você vê que 2 entram no estabelecimento, né, na rua São Bento. Um deles foi anunciar o assalto. A dupla começa a pegar pertences. Celular de um cliente, dinheiro do caixa, tá? E dinheiro da lanchonete também, ó. Bora que eu tô apressado, tá? E você vê aí, por isso que a gente sempre diz, não reaja. Porque no início da imagem você vê aí que 2 entram, certo? Se puder colocar no início novamente, eles vêm e 2 entram. Aí, pelo ângulo, quem está de costa para a rua, só vê os 2. Mas tem o terceiro. O terceiro, inclusive, é o que está armado. E pra cá, Bian, que é esse aqui, ó. Entendeu? Ó, tá armado aqui, ó. Aí o cara, por exemplo, tá aqui, você vê de costas pra rua. De costas pra rua. Aí vê só os 2 que entraram. Vai lá reagir, o que é que acontece? O daqui armado vai e atira. Eu sei que o homem é momento, mas faz sempre o seguinte, conta de 1 até 3.000, entendeu? Para não reagir. Porque o celular você recupera, o relógio você compra outro, tá? Agora, o tiro, no mínimo, pode deixar muita sequela, então não vale a pena reagir. Porque quem tá aí para roubar, tá para matar também. Tem mais um assalto, dessa vez num posto de combustíveis, na Abdias de Carvalho, no Recife. Só que aí teve troca de tiros, viu? O cara chegou lá, abasteceu, só bota R$30 aí de gasolina. Na hora de pagar, em vez de dar o dinheiro, ele foi e anunciou o assalto. Só que lá no posto estavam 2 policiais à paisana. E aí meteram bala pra cima do cara, viu? Troca de tiros aí. A gente conversou inclusive com um frentista desse posto que contou detalhes de como tudo aconteceu. Pode rodar no ar. O rapaz pediu para abastecer a moto dele. Quando eu fui fazer o procedimento de pagamento, ele me mostrou a arma dizendo que era um assalto. E eu entreguei todo o dinheiro que eu estava no bolso, entreguei a ele. Aí depois ele fez o quê? Aí depois ele tinha um rapaz também abastecendo, ele anunciou o assalto ao rapaz e o outro frentista também, ele anunciou. Só que o outro frentista disse, fez que não estava ouvindo nada e se saiu, sabendo que tinha 2 policiais lá. Quando ele lá avisou que estava tendo assalto, aí o indivíduo saiu com a arma atirando nos policiais. Aí os policiais também revidaram, né? Pegando. Aí, infelizmente, graças a Deus, ele foi baleado. Aí os policiais pegaram a arma deles e chamaram a viatura para fazer o socorro dele. A sorte que os policiais estavam na loja de conveniência. Foi, a paisana, exatamente. Aí foi a nossa sorte, né? Porque senão quem estivesse ali ao redor do posto, ele ia assaltar todo mundo. Agora ele estava só. Agora ele estava disposto também a matar. Porque ele atirou. Quando o rapaz que avisou que estava tendo um assalto, ele foi logo atirando. O senhor já tinha passado por isso antes? Não, sobre, assim, assalto em posto de gasolina, não. Eu já tive assalto quando eu trabalhava em coletivo. Mas não foi assim, o rapaz foi, levou meu dinheiro e foi. Não teve reação, ninguém de trocando. Mas assim, com bala na hora, graças a Deus, essa foi a primeira vez. Ele teve ainda frieza, abasteceu a moto? Abasteceu, R$30. Ainda está lá no combustível, marcando R$30. Não. Quando eu fui fazer o procedimento de pagamento, eles me amastrou a arma e assaltou. Como é que o senhor está agora? Eu acho que na hora... Não, o nervosismo foi tão grande que na hora da bala eu não sabia nem para onde ir. Entendeu? Eu não fiquei, graças a Deus, que não fui atingido e nem ninguém, né? Só o immediante mesmo foi livramento de Deus. Foi recuperado? Foi, tudo foi recuperado, graças a Deus. A renda foi. Bom, você vê, claro, o ladrão ele não vai andar com um tanque vazio. Mas o Gugel botou R$30. Numa moto, enche.
Entendeu? Dependendo de quanto tem ali, né, joinha? Mas numa moto você vai e enche o tanque ali, ou completa o tanque com R$30. Para quê? Para poder ter combustível e continuar trabalhando, continuar roubando, certo? Por quê? Essa Toro branca que eu mostrei que foi roubada das duas mulheres, mãe e filha, lá em Abreu e Lima, por exemplo, ela me falou que quando saiu de casa, às 5 horas da manhã, você vê que são 5 e pouco aí, para ir para academia, normalmente eles abastecem o carro uma vez por semana. Aí, nesse dia, ela foi lá, olhou, tinha lá autonomia de 40 quilômetros, certo? Então, ela disse, não, dá para a gente ir na academia e voltar, depois a gente abastece. Se imagina se ela entope aí 55 litros nesse carro, onde é que o cara poderia chegar? Porque tem informação, inclusive, de que esse carro aí foi visto em Camaragibe, o roubo foi em Abreu e Lima, que o carro já estava em Camaragibe e tinha gente lá praticando assalto, usando o carro para assaltar, entendeu? Para assaltar, então, ou seja, a questão do combustível, eles param mesmo. É muito provável que na Toro aí, que é um carro que tem um consumo maior, eu acredito que uma bicha dessa aí faça uns 7 km por litro, 7, 8 km por litro, porque está com a tecnologia melhor agora. Mas aí, para ele sair de Abreu e Lima, Camaragibe, só tinha 40, elas usaram uns 5 ali para ir para a academia e eles pararam para abastecer. Se pagaram ou fugiram, só Deus sabe, né? Deixa eu ir para Olinda agora e olha que imagem impressionante, rapaz. O carro veio de luxo, viu? Isso é uma BMW. Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcante, ali no bairro de Rio Doce, ó. Literalmente deu a rasteira e torou o poste, ó. Ele ia fazer uma ultrapassagem. Você vê ali que ali é faixa dupla. São duas faixas de um lado, duas do outro. E a linha contínua. Aí ele passou aquele carrinho prata ali, ó. A pista molhada, perdeu o controle e torou, foi o poste, viu? A área aí ficou toda sem energia. Você vê que estava chovendo, inclusive, no momento do acidente. Uma mulher que andava na calçada saiu correndo, meu Deus, assustada. A bichinha, ó. O vento já levando a sombrinha quando ela viu o pipoca ali, ó. Quando viu o pipoca ali, o poste caindo, a bichinha saiu correndo. De acordo com a Prefeitura de Olinda, o motorista não se machucou gravemente. Uma equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana realizou os primeiros procedimentos e não identificou sinais de alcoolemia por parte do motorista. Por causa da queda aí do poste, quase 100 moradores ficaram sem energia. Equipes da Neoenergia estiveram no local, fizeram a substituição da estrutura e religaram a rede elétrica. Eu estava vendo algumas postagens em Instagrams, né, de páginas lá de Paulista, que foi ali bem pertinho do Janga, o pessoal foi para lá mostrar e colocaram que esse carro aí, um colocou que valia uns 450 mil, outro publicou que valia uns 600. Então eu vou ficar no meio termo, R$500 mil. E a informação, pelo menos nessas páginas, é que não tinha seguro. O prejuízo foi grande, mas eu vi também algumas publicações com o dono do carro e ele estava tranquilo, agradecendo porque os amigos não se feriram. Mas, meu amigo, aí, pegou uma máquina dessa, você não tem experiência, mas eu dirijo há muitos anos. Mas se eu pegar um carro automático, eu vou me enrolar um pouquinho, e se pegar uma BMW dessa aí, vou me enrolar um pocão. Então, ó, tem que ir devagarzinho para ir pegando a manha do carro, porque se pisar, ele vai embora, viu? Vai embora. E um outro acidente, uma mulher morreu. Foi um acidente de moto em Nova Descoberta, na zona norte aqui do Recife. Ela e o marido estavam seguindo de moto para uma consulta médica. O piloto disse que faltou freio enquanto descia a ladeira da rua Pindaí. Ele tentou parar a moto entrando na rua Teolândia.
A moto bateu no meio-fio. O homem de 45 anos fraturou a perna, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. A esposa dele, 39 anos, estava na garupa. Ela foi arremessada da moto e caiu no quintal de uma casa onde infelizmente morreu. Os dois usavam capacete. Uma outra mulher morreu atropelada após ser atingida por um motociclista de transporte por aplicativo. Isso foi na BR-101, ali na altura do bairro da Iputinga. A pedestre, identificada como Ângela Maria Batista Soares, 63 anos, ela morreu ainda no local. Antes da batida, a passageira que vinha na moto chegou a reclamar da velocidade com o condutor. Vai mais devagar. O piloto da moto ficou ferido, foi encaminhado para a unidade de saúde. Como a moto foi levada do local antes da chegada da perícia, E aí ficou sem perícia. Polícia Civil está investigando esse caso. Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas de um acidente em que 5 pessoas de uma mesma família morreram. Vê que tragédia. Essa batida aí foi entre um carro e um caminhão na PE 635, que fica na cidade de Dormentes, no sertão pernambucano. Entre as vítimas, 2 crianças de 8 e 10 anos de idade. De acordo com a Polícia Civil, as outras vítimas são 2 mulheres de 28 e 43 anos e um homem de 31 anos. O motorista do caminhão fugiu após a batida. Meu Deus do céu, 5 pessoas, inclusive 2 crianças. Agora as investigações do DHPP. Caso de uma mulher trans que foi assassinada a tiros no meio da rua. Isso é no município de Água Preta, na zona da Mata Sul, pernambucana. Uma câmera de segurança mostra o momento em que a vítima, de 26 anos, foi abordada pelo criminoso. Ela na via pública, andando lá com outros amigos, no bairro Barra da Lama. 2 homens na moto se aproximam, como você viu, e um deles vai e atira a queima-roupa. Inclusive dá o primeiro tiro quando a vítima ainda está em pé. A vítima cai, É porque a gente dá uma parada na imagem, que é uma imagem forte, e mesmo depois com a vítima no chão, ele vai e dispara outras vezes. Entendeu? Pode ter sido um crime de homofobia? Pode. Entendeu? Pelo fato de ser uma mulher trans. A polícia está investigando a motivação aí. Deixa eu trazer novas informações sobre o assassinato de uma comerciante de 26 anos em Jaboatão. Ela foi encontrada morta dentro de casa, no bairro da Colina, tá? É lá em Jaboatão e tem um rolo aí por trás dessa história que eu vou explicar para você antes. Põe a reportagem no ar. Alziene Joelita Francisca da Silva morreu jovem, aos 26 anos, deixando uma filha de apenas 2 anos. O corpo da mulher foi encontrado dentro do quarto, na casa onde ela morava, no alto da Colina, em Jaboatão dos Guararapes. Como ela não estava mais atendendo o telefone, aí a mãe dela foi lá na casa, chegou lá, chamou, ela não abriu a porta, aí falou com o pessoal lá e conseguiram arrombar a porta, né? E quando eles abriram, encontraram ela lá emborcada e já sem vida, né? E assim, a situação, ela já estava entrando como se fosse estado de decomposição, porque o odor estava muito forte e ela estava muito inchada. A angústia, minha gente, da família de Alziene, né, que é a vítima, começou inclusive antes, porque a mãe dela recebeu uma ligação do Conselho Tutelar. Aí o conselheiro teria dito, olha, a filha de Alziene, sua neta, ela foi levada e foi entregue para o pai. Aí a mãe disse, para o pai? Por quê? O pai mora na Paraíba e não tinha mais nenhuma relação com a mãe. Como é que pegaram a menina e levaram para Paraíba? Entendeu?
Aí a mãe achou a história estranha, começou a ligar para a filha. E cadê a filha atender? Aí a mãe disse, não, ó, tá tendo alguma coisa, vou lá. Quando chega, encontra essa moça aí morta dentro de casa. De acordo com os familiares, a suspeita recai sobre o namorado dela. Era um relacionamento recente, de cerca de 3 meses. O policial fala que pode ser que foi overdose. Mas assim, como foi overdose se ele fugiu? Porque ainda se fosse overdose, eu creio que ele tinha ligado para alguém para pedir um socorro. E por que ele fugiu? Teve uma vez que ele foi preso por espancar ela, Maria da Penha. Ele bateu muito nela. Só que ela não dizia não, a gente ficava com medo dele. Acho que ele estava ameaçando ela. Aí a gente ficava falando com ela, só que ela não queria. Dizia, não, mãe, vai dar tudo certo. Eu mandava mensagem, ele apagava, não deixava ela ver. Minha mãe ligava também, ele desligava. Aí a gente ficava sem contato com ela por causa disso, porque ela apagava, não deixava a gente ver. Porque se a gente visse, a gente ia lá falar com ela, tirar ela lá, mas só que não teve como, foi tarde demais. Quanto tempo de relacionamento? 3 meses. Acho que foi os 3 meses mais pior da vida dela. Aí ele pegava, queimava a menina de cigarro. E eu até fiquei sabendo disso agora há pouco também. Queimava o pé da bichinha de cigarro, ele queimava. Da menina de 2 anos? Era, queimava. Além desses casos de terror contra mãe e filha, é apontada a motivação financeira e possivelmente também de ciúme. Alziene estava prestes a viajar para a Austrália. O passaporte ali que ela ia para a Austrália, ia viajar. Esse mês agora, só que infelizmente ele matou ela, né? Tinha vendido a casa dela, botado o dinheiro na conta dela. Aí já transferiu para dele já. Eu acho que já é para... Quanto era esse valor? Parece que foi 20 mil, foi 20 mil. Foi 20 mil, aí fora o cartão de crédito que ele estourou todo o limite, né? Só quem convivia com ela lá era ele. E se ele levou tudo, porque levou celular, levou dinheiro, as coisas que ela vendia, ele cegou tudo, a loja saiu, invadiu-se, né? Levou a moto que eles tinham acabado de comprar, que ainda não estava emplacada. A menina boa. Não é o que dizer da minha irmã, não. Em todo canto que chega, todo mundo gostava dela. Era doidinha, mas trabalhadora, tinha as coisas dela. Estava tão feliz que conseguiu comprar a casinha dela, ligou para mim. Foi minha casinha, meu irmão, fui estar certo. O Pai do Céu abençoe, minha irmã. Eu peço a Deus que a polícia prenda esse cara, botei ele na cadeia, para ele pagar o que ele fez. Bom, deixa eu trazer, gente, o outro lado da história, tá? Aí são denúncias feitas pela família dela, tá certo? Que infelizmente perdeu aí a convivência com a moça, já que ela está morta. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa da família dele, desse namorado. E ela disse o seguinte, que ele já tinha terminado o relacionamento há 1 mês, mais ou menos. Passaram ali uns 3 meses juntos. Há 1 mês ele teria terminado o relacionamento. Inclusive, ele teria prestado um boletim de ocorrência, né, por conta que estaria recebendo ameaças aí da moça, tá? São palavras da família dele. Ah, entenda bem, a gente aqui está mostrando os 2 lados. E ela disse também que ele era esquizofrênico, né? Era esquizofrênico, mas que ele não teria praticado o crime aí. Certo? Por que eu estou falando isso, gente? Porque a família dele, que é uma família de pessoas trabalhadoras, está desesperada porque estaria recebendo ameaças de morte. Entendeu? Estaria recebendo ameaças. E aí eles dizem, poxa, ele diz que não fez, e se ele fez, a gente quer que ele pague. Mas a gente não tem nada a ver. Então, por favor, sabe? Não, a família dele não tem nada a ver. Se ele fez, que ele seja preso, que ele seja condenado. Mas a gente tem que ter essa noção, esse discernimento, que não dá para descontar na família dele. E eu estou te falando já, porque eu conversei com algumas pessoas, eles disseram que se ele fez, a gente não apoia. São pessoas trabalhadoras. Então, não faz ameaça contra a família, que realmente não tem nada a ver com o que ele fez ou deixou de fazer, tá bom? A Receita Federal apreendeu no Aeroporto Internacional do Recife 300 mil reais em joias. Ó, aí, ó, que brinco bonito, Índio, pra tu, ó. Material estava com um passageiro, ele iria embarcar daqui do Recife para Aracaju, em Sergipe.
Como ele não apresentou a documentação fiscal dos produtos, a equipe da Receita Federal disse: pode ir, agora a joia fica, viu? Passageiro vai responder um processo administrativo. E a Polícia Militar apreendeu foi um fuzil. Comunidade Teresópolis, na UR7, no bairro da Várzea, no Ibura. A PM recebeu informação de que uma quadrilha com atuação interestadual receberia o armamento aí para usar contra um grupo rival. Mais ou menos o seguinte: eu sou marginal aqui, digo, ó, fulano, manda um fuzil para mim que tem um rival aqui que eu estou precisando derrubar. Aí o cara lá de outro estado foi e mandou. Quando a polícia chegou no local, 2 homens estavam fugindo de moto. A polícia fez uma varredura, né? E o fuzil foi encontrado. Além da arma, a Polícia Militar também encontrou 25 munições. Todo o material foi entregue para a Polícia Civil. De acordo com o Major Rodrigo, que é o subcomandante da CIP-Moto, esse tipo de armamento aí ainda não era comum em Pernambuco. Ainda não era, tá? Ele, inclusive, deu mais detalhes sobre essa ocorrência. Acompanhe no ar. Ao chegar no local que as informações apontavam, foram identificados 2 elementos numa motocicleta. E aí, ao perceber o policiamento, a chegada do policiamento, eles conseguiram se evadir. E nessa fuga deles, eles deixaram para trás uma sacola vermelha, próximo a uma casa abandonada lá. Ao chegar lá, o pessoal abriu essa bolsa e no interior dela estava lá esse fuzil modelo T4 da Taurus, calibre 5.56, uma arma de grosso calibre. Poderio bélico muito grande esse armamento, é uma arma de grosso calibre, não é uma arma comumente utilizada por bandidos aqui na região. Normalmente os bandidos usam aqui revólveres, pistolas, então o fuzil em si não é uma arma comum de encontrarmos aqui na nossa região. Inclusive tinha munições. Isso, com 25 munições intactas, no mesmo calibre. Tudo leva a crer que eles foram pegos de surpresa, que eles estariam ali para entregar o armamento para alguém e diante da chegada do policiamento, eles se evadiram e jogaram o armamento já sabendo que poderiam ser pegos com aquele material. O trabalho de investigação realmente ficará a cargo da Polícia Civil, mas o Serviço de Inteligência da Polícia vem recebendo mais informações e segue trabalhando para que esse levantamento dele chegue até o conhecimento do policiamento ostensivo para que a gente faça demais operações no local. É uma área ali da UR7, uma área de Recife, hein? Isso, é uma divisa entre os municípios de Recife e Camaragibe, especificamente ali a divisa entre a comunidade de Teresópolis, que é o R7, com o bairro dos Estados, que já é Camaragibe. Quem tiver alguma informação, quem quiser fazer alguma denúncia, ajuda, Major, nesses casos? Isso, existem os canais oficiais da SDS, da Ouvidoria, eles podem repassar as informações que possam colaborar às investigações da Polícia Civil. Eu senti falta aqui de qual o calibre desse fuzil. Porque aqui a gente já teve o 5.56, já teve a apreensão de 7.62, entendeu? E realmente daqui eu não consigo saber o calibre desse fuzil. E por que isso é importante? É para você ter ideia, tem arma dessa daí que ela consegue atingir até 3 quilômetros. Entendeu? Até 3 quilômetros. Aí tem uma outra que ela consegue chegar a 1 quilômetro, por exemplo, no alvo. No alvo. E depois de 1 quilômetro, o vento consegue desviá-la. Entendeu? Começa a dominar a munição. Esse calibre realmente eu não tenho aqui, não sei qual é, mas você vê, é Pernambuco entrando na rota do armamento pesado, né? Felizmente a polícia conseguiu apreender antes de ele ser usado para matar provavelmente rivais. E a polícia apurando detalhes do assassinato de um gerente de Lava Jato no bairro do Coqueiral, na zona oeste da capital pernambucana. Você vê que ele foi morto a tiros enquanto trabalhava, uma câmera filmou tudo. De acordo com testemunhas, o cara entrou aí no Lava Jato como se fosse olhar para ver se quem ele queria matar estava lá, tá certo? Pediu informações sobre uma vaga de emprego para enrolar e depois foi embora. Só que logo depois ele volta.
voltou com um capacete e meteu bala na vítima. Fugiu logo depois. A informação é que este seria o comparsa do primeiro que apareceu no vídeo. Tá vendo? O cara vem, olha, ó, tem emprego, tá aí, tá fulano tá ali. Aí sai, ó, fulano tá ali, vamos lá e vamos matá-lo. Entendeu? Deixa eu trazer também novas informações sobre o caso de um idoso que foi assassinado a tiros em Peixinhos, Olinda. Suspeito seria um agiota que foi ao local para cobrar uma dívida da filha da vítima. Aí teve uma discussão entre o agiota e a mulher. Entendeu? Aí, ao ver aquela confusão, seu Severino Cosmo da Silva, de 65 anos, ele foi e se colocou na frente da filha. Acabou sendo morto com 2 tiros. Ainda tentaram prestar socorro, mas seu Severino, infelizmente, morreu ali mesmo. Detalhe que chama a atenção é que a vítima tinha acabado de se aposentar e ainda iria receber o primeiro mês de aposentadoria. Nós conversamos com o genro dele. Esse homem trouxe detalhes de como tudo aconteceu. Veja aí. A bronca é com ela, entendeu? Ela chegou a pegar a minha esposa. Ela chegou a pegar 200, depois pegou mais 100 com esse agiota, entendeu? E daí ele ficou em perseguição contra ela, entendeu? Chegou dali na cara dela, tomei a frente a primeira vez. E quando ele veio ontem, já veio para fazendo essa barbaridade sem necessidade, entendeu? Que nunca nós disse que ia deixar de pagar. O pai dela se aposentou recente, ia pagar, ia tirar até um empréstimo, ela ia receber a Bolsa Família, o cartão dela tinha sido cancelado, entendeu? Ela andou, tirou a nova identidade. Uma maior exigência, querendo 2.200 sem ser. De cada 100 ele cobra R$50. Na ocasião era para pagar 450. Aí como ele queria ir para cima dela, o pai tomou a frente e aconteceu o fato, né? Na cabeça e no tórax. Agora está na mão da justiça, né? E tudo vai ficar resolvido. Infelizmente, né? 65 anos, perdeu a vida dessa forma. Agora há pouco eu mostrei, né, o fuzil aí que a polícia apreendeu e estava na dúvida aí com relação à informação do calibre. Mas essa equipe aqui é muito competente, viu? Muito competente. Nosso querido Arcanjo já fez uma pesquisa e, segundo uma reportagem da CBN Recife, a rádio que toca a notícia, com um calibre 5.56, como eu falei, inclusive, que aqui em Pernambuco já tinha visto o 5.56 e o 7.62, né? Esse aí é um 5.56, segundo a reportagem da CBN. Deixa eu aproveitar aqui, falar em CBN, mandar um beijo, rapaz, para meu amigo, meu ídolo Geraldo Freire. Se isso chegar para ele, ele vai dizer assim: macho, mande beijo para mim não, macho. Beijo! Geraldo, te amo, vê se tu és o cara. E meu amigo Aldo Vilela, calma, Aldo, um bocado de pessoa gosta de tu aqui. E Aldo Vilela, cheiro pra tu, vê se macho, aparece aí, dá uma ligadinha. Depois que ficou rico, esqueceu os amigos, né? Brincadeira, grande abraço para esses 2 profissionais da comunicação aqui de Pernambuco. E já está preso o ladrão que assaltou um comerciante e o amigo no bairro da Várzea, aqui no Recife, ó. Você vê aí que as vítimas estavam conversando na calçada quando o homem chegou por trás e encostou a arma no comerciante e exigiu os pertences. Ele levou pulseira, relógio, corrente dos 2, além de um telefone celular. Isso aí é na Avenida Afonso Olindense. Prejuízo estimado em cerca de R$40 mil. De acordo com um comerciante, depois do assalto, o ladrão correu e foi para um veículo prata. É chuchu, é o ladrão papaléguas. Foi-se embora para o carro que estava dando cobertura. Uma dupla armada assaltou um grupo de adolescentes no Alto do Maracanã, em 2 Unidos, aqui no Recife. Tudo filmado por uma câmera de segurança. A ação muito rápida, inclusive. Os 3 adolescentes caminhavam pela rua quando foram surpreendidos. Você vê que o cara tá na moto, né?
Aí os dois vão, anunciam o assalto e me dá o celular, me dá o celular. A dupla foi embora logo em seguida. Abre aí, ó. A polícia tentando prender bandidos que roubaram um carro de uma família na frente da casa, lá no bairro de Xique-Xique, em Caruaru, no Agreste. As vítimas estavam entrando no veículo para ir para a igreja quando os criminosos encapuzados se aproximaram. Você vê que o marido, ao perceber os bandidos, pede para tirar a esposa e a filha de apenas 2 anos que estavam no veículo. Ó, segura aí, peraí, vai levar, agora deixa eu pegar a minha família. Um dos criminosos pegou a mulher pelo braço e leva a família até a entrada da casa. E ordenou, viu? Ó, abra a porta da casa aí. Aí, nesse momento, a mulher se desespera e desmaia, gente. Em seguida, os bandidos fogem levando o carro. A boa notícia é que o veículo foi localizado em uma área de mata com algumas peças furtadas, que leva a crer que ele iria para desmanche, né? Aliás, já começou a ser desmanchado. Agora você imagina, você dentro de casa, em casa, o cara diz, ó, abra a porta de casa. A mulher foi e desmaiou. E nada está escapando dos criminosos, viu? Esse caso, trio filmado, furtando o portão de uma casa no bairro da Tamarineira, aqui no Recife. Madrugada, quando eles chegaram na rua Joseph Turton, você vê que eles retiram o portão da casa e levam tranquilamente e literalmente na cabeça. Até o momento, ninguém foi preso e o morador ficou no prejuízo. Me diz se isso não são mais desgraças. Olha o que fizeram, rapaz. Para pegar e levar para um ferro velho e vender. E um portão desse, eu vou dar um chute, tá? Que eu não tenho muita mínima noção, mas isso não pesa uns 20 quilos? Não pesa uns 20 quilos? Não, o ferro velho pode ser até longe, entendeu? O pessoal está dizendo, pode ser perto daí. É porque agora, como a polícia às vezes deu muita multada em ferro velho, os donos não compram o portão inteiro. Aí os caras vão e partem o alumínio todinho para poder levar como sucata. E aí o dono tem o álibi de dizer, não, isso aqui é sucata, não era um portão. Entendeu? Então eles partem, estava acontecendo muito em Boa Viagem. Até que o delegado Alessandro Orico começou a ir nos ferros velhos. Aí os caras começaram a partir. Rapaz, um portão desse aí, sei lá, esse aí deve ter uns 2,50, 2,60. Isso aí é uns 3 mil conto. A ver o prejuízo que essas desgraças dão. E o pior é saber o seguinte: foram presos, foram apreendidos, eles vão para casa. A justiça não vai colocá-los na cadeia. Não vai. O dono que se dane, que fique com prejuízo. Eles não vão para a cadeia. Aí, por outro lado, esta semana, eu quero parabenizar o juiz. Pegaram 3 adolescentes que estavam praticando racismo contra uma adolescente, falando que o cabelo dela era não sei o quê, que ela era uma pobre. E a justiça, com o aval da promotoria, condenou ele, sabe a quê? A serviço comunitário. Sabe? Aí o bichinho, o menorzinho, sabe? O nenenzinho.
O nenenzinho, o juiz disse, tem nada de neném aqui não, vou passar talquinho na fraldinha não. E disse, ó, vai para trabalho comunitário. Porque eu trabalho desde 12 anos, Índio trabalha desde 12 anos, Joinha, Giba, e a gente deu pra gente de bem. Agora fica passando talquinho da fraldinha do nenê, que menino não pode trabalhar. Não pode trabalhar porque é trabalho infantil. É melhor você ter um menino tendo uma atividade legalizada e dar pra gente do que ficar passando talquinho e deixar um bando de safado desse se especializando no crime, gente. Então, promotores e juízes, vamos começar a enxergar a vida real que nós estamos vivendo. O ECA é lindo escrito. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, na prática, a medida socioeducativa, a forma como está sendo aplicada, não está dando jeito. E os menininhos estão matando gente. Então, parabéns aos promotores. Eu não lembro agora se foi em Santa Catarina, que eles disseram, não, é racismo, é injúria racial, é não sei o quê. Vai tudinho prestar serviço comunitário. Não tem discernimento para cometer delito, já que ele não pode dizer que é crime, tem que ter discernimento para ir prestar serviço à comunidade. Parabéns ao juiz e ao promotor que baixaram a caneta nesses dois aí, viu? Flanelinha foi espancado por um grupo de homens perto do Parque da Jaqueira, zona norte da capital pernambucana. A Polícia Civil está investigando esse caso, mas o que se sabe até agora é que o homem foi agredido após a suspeita de um roubo de bicicleta. Levou chute, murro, pontapé, pedrada, paulada. Depois de ser levado para o Hospital da Restauração, a polícia consultou a ficha dele e descobriu que ele era foragido do sistema prisional. Vai voltar, né, filhinho? Vai voltar, Fabiano. Vai voltar, neném. O trabalhador morreu enquanto fazia a manutenção de um ar-condicionado em um prédio que fica perto ali do quiosque 28, na Orla de Boa Viagem. Ele foi identificado como Samuel José da Silva, 31 anos, despencou do 5º andar. Estava lá, atuava na área de manutenção havia 5 anos. O Instituto de Criminalística esteve no local, fez perícia. Testemunhas informaram que ouviram um barulho e avisaram quando viram lá, na verdade, o Samuel já estava no chão. Uma ambulância pegou fogo na BR-232 no Recife. O veículo vinha de Santa Cruz do Capibaribe, transportando um paciente para o Hospital Barão de Lucena. Passava ali no bairro do Curado. O motorista viu o fogo saindo do painel. Ele parou a ambulância no acostamento e saiu com a técnica de enfermagem, paciente e acompanhante. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros foi lá e apagou o fogo. Outra ambulância foi acionada e seguiu com o paciente para o Hospital Barão de Lucena. E as investigações sobre um incêndio que atingiu um galpão na Rua Velha, no centro do Recife. No local, boa parte dos materiais que serviriam para reciclagem, como alumínio, por exemplo, estavam completamente destruídos. Parte do imóvel também foi atingida, deixando um farol traseiro danificado. 4 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas. A parede lateral de um prédio vizinho ao terreno ficou completamente destruída. Segundo informações dos funcionários, o incêndio foi provocado por uma panela que estava sendo usada no forno a lenha. Faíscas teriam entrado em contato com os materiais recicláveis e o incêndio começou. Boa, por sorte, o fogo não atingiu também outros veículos que estavam lá no terreno. Felizmente, ninguém ficou ferido, tá?
Tem alguma denúncia, sugestão de reportagem? Fala com a nossa produção. O WhatsApp está na tela, 994064455. Você pode também falar comigo. @WashingtonGugel é meu Instagram. Você aproveita, não ligue a cobrar chuchu. Bote crédito para ligar para mim, viu, chuchu? Tá certo? Aí você manda a mensagem para o meu Instagram, já me segue lá. É com quem? Com Giba, é? É com Giba? Vamos embora, Giba. Tira a joinha daí que a foto de Giba é melhor. Tira a tua foto aí acompanhando o nosso balanço, me marca, @WashingtonGugel, que eu vou postar agora no meu Instagram, beleza? E ainda hoje no programa, Pernambuco registrou 10 casos de importunação sexual dentro de ônibus este ano. 10 casos. As mulheres que precisam usar transporte público estão apavoradas, viu? Apavoradas. E hoje também eu vou trazer que o número de crianças baleadas aqui na região metropolitana cresceu de forma assustadora. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, só este ano, 13 crianças foram vítimas de bala perdida. 13. E a última, infelizmente, acabou morrendo. Daqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes para você. Agora eu chamo ainda mais a sua atenção para tudo, mas para mesmo, que agora eu vou falar de benefícios do INSS, que é um direito seu. Tem mais de 65 anos e nunca pagou ou contribuiu com o INSS, sofreu algum acidente ou tem alguma doença que te impeça de trabalhar? Tem algum filho especial com alguma deficiência ou que tem um transtorno do espectro autista? Está grávida e sem trabalhar? Saiba que é um direito seu receber um salário, mesmo nunca tendo contribuído com o INSS. Como assim, Gugel? Vem para a Invicta Prev, onde a consultoria é gratuita e você só paga quando o seu benefício for aprovado. Se você é de qualquer lugar de Pernambuco, liga agora. DDD, você sabe, 081, né? 3201-9176. 81-3201, volta esse, 9176. Ou então você vai e manda um WhatsApp, 992349408. Você também pode acessar o Instagram, @invicta.prev, para saber como é que a gente pode te ajudar. Invicta Prev, a solução perfeita para o seu benefício do INSS. E olha só, gente, dia 16 de agosto acontece aqui em Pernambuco um dos eventos mais aguardados do ano, é o SPA 2025, Sentir, Pensar, Agir. O encontro que promete inspirar o público com histórias de superação e protagonismo feminino, comandado por duas das maiores apresentadoras do Brasil, Ana Hickman e Meire Lanunci. Confira o recado. Para todo mundo do Pernambuco, gente, eu sou Ana Hickman e eu tô muito feliz passando por aqui para fazer um convite especial para vocês. Eu e a Meire Lanunci esperamos vocês no dia 16 de agosto no Centro de Convenções para o SPA 2025. Sentir, Pensar, Agir. Vamos juntas em uma noite maravilhosa conversar sobre a força da mulher e também sobre o empreendedorismo. Nós esperamos por vocês. Ingressos à venda na ingressonacional.com.br. Daí, SPA 2025 com Ana Hickman e Meire Lanunci, só reforçando os ingressos, estão à venda pelo site ingressonacional.com.br. Garanta já a sua vaga. E logo depois do Balanço Geral, Roberto Nascimento chega com os destaques esportivos. Fala, Robertão! Fala, Gugel! Alô, pessoal, daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouco, 1h50, 10 para as 2, a gente chega com o nosso Super Bancada, Sport, Santa, Náutico, Central, Retrô. Tem o jogo do Sport contra a equipe do Santos hoje na ilha, hein? E tem a presença da influência, empreendedora, torcedora do Santa, Isabela Mendes. O programa tá show, hein? Daqui a pouquinho, Gugel. Se liga, hein?
Valeu, Robertão. E em Pernambuco, minha gente, 10 casos de importunação sexual dentro de ônibus. Sabe aquela história em que a mulher está lá, trabalhadora, ou vai para o médico, está dentro de um ônibus, chega um cabra safado, um tarado, e fica se esfregando nela. Já são 10 casos este ano, de acordo com a Secretaria de Defesa Social. Esses números deixam as mulheres que precisam usar o transporte público, claro, assustadas. A recomendação da polícia é pedir ajuda imediatamente, denunciar o tarado. Acompanhe a reportagem no ar. A importunação sexual se caracteriza por mais de um tipo de ação contra a vítima. Quando acontece qualquer ato de cunho sexual, sem o consentimento da vítima, em circunstâncias em que não há grave ameaça ou violência física. Por exemplo, as apalpadas, encoxadas, ou outros atos de manipulação do órgão sexual de um homem, por exemplo, na presença de uma determinada pessoa, contra uma determinada mulher, especialmente na maioria dos casos. Então, são nessas situações que se configura a importunação sexual. Do início do ano até agora, a Secretaria de Defesa Social registrou 10 casos desse tipo de crime no estado. 3 dos casos mais recentes aconteceram dentro de ônibus coletivos. Num deles, a vítima gravou a ação criminosa com o celular. A mulher chega a falar com o suspeito e pede ajuda a passageiros ao lado. Tenha vergonha, rapaz. Fica se pegando aí, olhando para a pessoa. O registro do crime com o celular é recomendado pela polícia. A equipe da Delegacia da Mulher orienta também sobre outras ações importantes. É importante dizer que a vítima não tem culpa, Ela tem direito de ter seu corpo respeitado, independente de qual seja o seu comportamento e a sua vestimenta. Em se tratando de uma situação no transporte coletivo, é interessante que, se tiver condições, faça um registro audiovisual através do telefone, peça ajuda ao passageiro que estiver mais próximo e acione a Polícia Militar, ligue para o 190 para que se objetive a fazer a prisão em flagrante delito dessas situações. Reagir às abordagens criminosas é um passo importante, mas é fundamental também procurar a polícia e fazer a denúncia. Recomendamos que a vítima procure uma das delegacias especializadas em atendimento à mulher. Nós temos 15 delegacias no nosso estado. Não sendo possível, que ela procure a delegacia mais próxima, a delegacia do seu bairro ou do seu município, onde tiver, Em não sendo possível a situação em flagrante delito. Então, minha amiga, não tem para onde correr. Denuncie. Não tenha medo. Dentro do próprio ônibus, gritarado, tá? E homens de bem, você está dentro de um ônibus e ouviu o pedido de socorro de uma mulher, vá para lá, vá cuidar dela. E se for o caso, junta todo mundo, pega esse cara e chama a polícia, tá? Polícia Federal, inclusive, deflagrou uma operação contra crimes de abuso sexual infantil e prendeu um tarado em Ipojuca. Na casa dele foram encontrados arquivos, meu Deus, com cenas de abuso contra crianças e adolescentes. Esse cara seria um servidor público municipal. Veja aí. O suspeito foi preso em flagrante durante uma operação da Polícia Federal no município de Ipojuca, na região metropolitana do Recife. Segundo a PF, a investigação tem como foco o combate a crimes relacionados ao compartilhamento de cenas de abuso sexual infantil. A ação foi coordenada pela Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos da PF. O homem preso era investigado há cerca de 6 meses. Um levantamento da PF constatou o envolvimento do homem em mais de 300 ocorrências dessa natureza desde julho do ano passado. Durante o cumprimento do mandado de busca, foram apreendidos notebooks, celulares e mídias digitais, onde foram encontrados arquivos com cenas explícitas de abusos contra crianças e adolescentes. Quando nós chegamos lá, que analisamos, fizemos uma perícia preliminar no equipamento desse suspeito, encontramos material de abuso sexual infantil, ele foi preso em flagrante.
Polícia Federal alertou, inclusive, que casos como esse aí, infelizmente, não são isolados. Acompanhe. Em 2025, já foram deflagradas 271 operações em todo o país, com mais de 200 pessoas presas. Em Pernambuco, foram 6 operações até o momento, com 35 pessoas presas, tanto em flagrante quanto em cumprimentos de mandados expedidos pela Justiça. Não está descartada a hipótese de que o homem, que é servidor público municipal, pode ter participado da produção do material criminoso. Todo esse material que foi arrecadado vai passar por uma perícia técnica e aí, se for comprovado a presença dele nesse tipo de crime, abusando criança, aí a pena pode chegar até 30 anos de reclusão, porque aí já é a questão do abuso de menores também. O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de armazenamento e divulgação de conteúdo pornográfico infantil. Ele teve a prisão convertida para a preventiva e foi encaminhado para o Cotel. Ele segue à disposição da Justiça, enquanto o material apreendido será periciado pelo setor técnico da PF. O chefe de comunicação da Polícia Federal em Pernambuco reforça a importância de denunciar os casos e também de ter cuidados em relação ao acesso de crianças e adolescentes na internet. Se a pessoa tiver conhecimento, de alguma pessoa que esteja abusando de criança, compartilhando, armazenando ou produzindo esses vídeos pornográficos infantis, que denuncie. E os pais, é necessário estar sempre atento. Primeira coisa que a gente dá de orientação para os pais, Renato, é ter um diálogo franco e aberto com o seu filho, todo dia. Meu filho, como foi seu dia na escola? Se for para casa de algum parente, aconteceu alguma coisa estranha, alguém tocou nas suas partes, tem um toque bom, tem um toque ruim. Então, a criança ela tem que ser, Renato, informada desse diálogo franco e aberto. Por quê? No menor sinal de perigo, se os pais têm esse diálogo franco e aberto, o menor vai se sentir à vontade de relatar tudo aí que está acontecendo. A outra coisa, Renato, é mudança de comportamento. É muito importante perceber se a criança não quer mais ir para a escola, tem medo de aproximar de um certo determinado adulto, ela tem depressão, fica chorando muito. Se aconteceu alguma ruptura, ele está com esse mudança de comportamento, tem que se levar para o especialista, que é o psicólogo, para entender o que é que está acontecendo com essa criança. Exatamente, conversa aberta com seu filho e com a sua filha, porque nesse tipo de caso eu tenho 2 certezas. Primeira, é um cabra safado, E a segunda é que ele não vai ser bem recebido, de braços abertos, quando chegar na cadeia. Tenho certeza absoluta. Bora ver essa outra história. O número de crianças baleadas aqui na região metropolitana tem crescido de forma assustadora. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, só este ano, 13 crianças entre 0 e 11 anos foram baleadas. Uma delas, esse anjinho que está na tela, tá? Esta semana, inclusive, numa festa infantil no bairro de Jardim Jordão, e aí essa menina é baleada. Nessas ocorrências, além delas, um jovem que estava no local também ficou ferido. Tanto ele como uma das meninas, graças a Deus, já estão bem. Felizmente, a pequena Emily Milena, de apenas 6 anos, aliás, infelizmente, ela não resistiu. A gente vinha acompanhando a semana toda. Ontem veio a notícia que ninguém queria ouvir. Ela foi atingida na cabeça e no braço. Ao longo dessa semana, ficou internada em estado grave no Hospital da Restauração, como eu disse. Mas a morte, infelizmente, aconteceu, tá? Eu tenho uma reportagem, se acompanha no ar. Na Casa Simples, os sinais de infância estão espalhados por cada canto. Os cadernos de desenho, a boneca que ela mais gosta, a foto vestida de princesa na parede da sala. Cada canto da casa que eu olho, vejo ela e bato um desespero tão grande. E a cama tá tão grande sem ela, tá tão vazia. Ela dorme comigo, a cama tá tão vazia. Tô sentindo falta da minha filha. Quando ela manda eu abraçar ela, mãe, me abraça que eu tô com medo. Eu abraço minha filha, ela dá uma agarradinha no meu pescoço. Não larga a chupetinha dela por nada.
O local da festa, que terminou em tragédia, fica praticamente ao lado da casa de Emily. A aniversariante, uma amiguinha de 5 anos e um rapaz de 19 anos também foram atingidos, mas já estão em casa. O homem que disparou, Sérgio Everton da Silva Carvalho, foi preso em flagrante e responde por tentativa de homicídio. A polícia diz que o alvo dos tiros seria outro, mas as balas acertaram quem não tinha nada a ver com a história. Esse indivíduo desceu de arma na mão e já entrou em direção à festa, abriu o portão, já entrou atirando. Foi tudo muito rápido e eu comecei a gritar. Quando eu vi que ele entrou no local da festa, eu já botei a mão no peito e já comecei a gritar por minha filha está na festa. Comecei a gritar sem parar. E meu compadre saiu correndo e ele passou pelo meu compadre. Meu compadre entrou lá na festa. Quando meu compadre saiu, já saiu com ela nos braços. É revoltante isso, né? Com uma criança, 6 anos, já a vida toda pela frente. Primeiramente, a justiça divina, que essa nunca falha, né? E a do homem também, que a gente crê. Que as duas vai se cumprir. E ele, você viu aí na imagem que ele concedeu entrevista, viu? Ele falou sobre tudo o que aconteceu. Antes de eu ouvi-lo, a gente ouvi-lo aqui, né? Qual vai ser a versão dele? Deixa eu ir com o Renato Barros, que tem as últimas informações sobre esse caso. Oi, Renato, muito boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Gugel. Boa tarde a todos que acompanham o balanço geral deste sábado. Uma história que, lamentavelmente, termina de uma maneira trágica. A pequena Emily Vitória Guimarães, de apenas 6 anos, teve a vida interrompida de uma maneira precoce e de uma maneira bastante violenta. Ela teve a morte encefálica confirmada nesta sexta-feira, ainda durante a manhã, depois de 5 dias, onde ela permaneceu internada no Hospital da Restauração. Ela foi baleada na região da cabeça e também no braço durante uma festa de aniversário que acontecia na casa vizinha onde ela morava. Esse fato ele aconteceu na noite do último domingo na rua Divino Amor, que fica em Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes, aqui na região metropolitana do Recife. Era a festa de aniversário de 5 anos de uma vizinha, de uma garotinha vizinha dela. As crianças estavam nessa comemoração quando este homem, identificado como Sérgio Everton da Silva Carvalho, invadiu o local armado e passou a efetuar vários disparos de arma de fogo. Um rapaz de 19 anos, que seria o alvo do Sérgio, foi atingido, não morreu, ficou fora de perigo. Uma outra criança, sendo a aniversariante, também foi atingida, mas também esteve fora de perigo. Ela sobreviveu a esse atentado, o que infelizmente não foi a mesma trajetória, o mesmo destino da Emily, que foi atingida na cabeça e logo quando esse fato ele foi registrado, ela teve a perda de massa encefálica, permaneceu internada durante 5 dias aqui no Hospital da Restauração e veio a óbito na manhã desta sexta-feira. Os pais estavam absolutamente desesperados com toda essa situação, fizeram muitas orações ao longo da semana, pedidos para que as pessoas mandassem energias para que a Emily conseguisse reagir diante de tamanha violência que essa criança sofreu quando estava apenas em uma comemoração, em um aniversário, uma festa de criança, dentro de uma casa, quando todos foram surpreendidos pela entrada desse homem. E aí ela acabou sendo baleada, ela precisou passar, de acordo com a família, por uma bateria de exames, por avaliações de vários médicos, com especialidade na parte neurológica, só que aí, sem a reação, ela teve a morte encefálica confirmada durante a manhã desta sexta-feira. A gente vai ouvir agora a palavra tanto do Edilson Barbosa quanto da Shirley Maiara, pai e mãe da Emily, que se misturavam entre a dor da perda, a dor dilacerante para ambos, como também a revolta pela violência sofrida contra essa criança, onde eles pedem por justiça. Quantas Emilys vão precisar ser mortas? Minha filha não foi a primeira e nem vai ser a última por causa desses bandidos. Bandido. A senhora está segurando desde a segunda-feira, a senhora está com a chupeta dela na mão, sempre, em muita oração nesses últimos dias, não é, dona Shirley? Sim. E agora o que vai ser de mim, minha filha? Ele arrancou de mim, minha filha.
Com a oportunidade dela crescer. Bandido, eu quero que ele pague. Só eu sei a dor que eu tô sentindo. Minha filha era um anjo, uma criança inocente, só tem 6 anos. Ela só foi se divertir na festa. Esse cabra safado vem fazer um negócio desse. Ele disse que não tinha sido ele, mas a senhora viu, não? Eu vi que foi ele e aprovo que foi ele. Eu quero que ele pague. O médico disse que ela teve uma morte encefálica. A bala cruzou o cérebro dela e parou o cérebro da menina. Eles explicaram todos os procedimentos que tentaram fazer? Possível. Fez vários e vários exames, laudo de 3 médicos diferentes e não teve jeito. Eu quero é justiça. Eu quero que esse safado desse Serginho apodreça na cadeia, pra ele deixar ser cabra safado. O pai dele expulsou ele de casa, nem lá ele morava. O filho dele ficava lá na frente, eu armava piscina pra minha menina brincar com o filho dele. Eu dava lanche pro filho dele, cuidava do filho dele. Como é que ele faz um negócio desse com minha filha? O miserável, dizendo que alguém estava seguindo ele, mentiroso, que todo mundo viu ele com a arma na mão. Entrou numa festa de criança, atirou em vários lugares, pegou minha filha. Minha filha tem o que a ver com isso? Tem o que a ver com isso, minha filha? Miserável desse, eu quero que ele se lasque, fique preso pro resto da vida dele. Agora tá o pai e o irmão dele, que é gente boa, mora de frente de casa, fugido com medo da população fazer alguma coisa com eles. E eles não tem nada a ver, que são tudo gente boa. O pai dele, o irmão, as avós dele, as tias dele, são tudo gente perfeita, gente boa. Ele é uma semente do mal, ele é um miserável, nasceu pra coisa ruim. Isso é um fruto, infelizmente, de uma violência que ocorre na região. Por isso que vocês esperem mais segurança, né? Assim, para que não tenham mais pessoas que sejam vítimas como foi. Isso é que a justiça não solta esse cabra safado. Tem advogado no mundo para soltar ele, porque a gente sabe que tem advogado ainda que acota uma safadeza dessa. Proteger gente nojenta. Isso não existe, não. Não era nem para o advogado aceitar um caso de um cara desse, rapaz. Era para ajudar a fundar ele. E não isso. O suspeito, né, que na verdade acabou, né, sendo apontado pela população como autor desses disparos, inclusive pela própria mãe da criança, ele foi autuado por tentativa de homicídio, agora vai ser convertido para tentativa e também um homicídio consumado, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva e foi encaminhado para o Cotel. O corpo da Emily foi levado para o Instituto de Medicina Legal, onde, claro, depois vai passar, né, pela remoção por parte da família e vai ser sepultada. É um clima de forte comoção entre os familiares e também de muita revolta da população da comunidade do Jardim Jordão diante desse fato, onde mais uma vítima, infelizmente uma criança de apenas 6 anos, perdeu a vida de uma maneira tão violenta. Gugel, eu volto com você. Valeu, Renato, obrigado. Pois é, o sentimento não poderia ser outro, né? E como disse o Renato, eu já tinha adiantado para vocês, a nossa equipe, ela conversou com ele quando estava saindo ainda da delegacia. O que é que ele tem a dizer? Vamos ouvir. Isso é sério? Hã? Sei, vai ver. Abre não? Não, tem que destravar. Você atirou? Tem que destravar na chave. O que é que você tem a dizer? Vai se defender? Foi você que atirou e atingiu nossa chave? Vieram me matar. Eu saí só correndo. Não foi você que atirou? Não. O que foi que aconteceu? Eu fui visitar meu pai e tinha 2 caras descendo na hora da ladeira. Eu entrei pra dentro de uma casa pra me defender e os caras atirou. Você não estava armado? Não. Foi encontrado alguma arma com você? Não, nada encontrado comigo. A criança? Eu não sei, né? Quem foram me matar? Vai levar pra ajeitar. Bota ele na mão. Então você se considera inocente essa história? Eu sou inocente. E quem foi te matar? Só para você ter ideia, gente, tá? O número de crianças baleadas aqui em Pernambuco, até o momento, já é o maior da série histórica do Instituto Fogo Cruzado. Comparando com as 4 regiões metropolitanas mapeadas pelo Instituto, a do Recife, com 13 vítimas, concentra o maior número de crianças atingidas pela violência armada este ano. Só para efeito de comparação, deixa eu vir aqui para o gráfico, que é para você ter ir acompanhando comigo, tá? Só para efeito de comparação. Na região metropolitana de Belém, tá? Belém, no Pará, não há registro de crianças. Aqui, ó. Não há registro de crianças. Na região metropolitana de Salvador, foram 3 crianças baleadas. Uma morta
e 2 feridas. Vamos para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Porque todo pernambucano diz, o Rio é muito violento, São Paulo é muito violento. Aqui está mais. No Rio de Janeiro, 10 crianças baleadas. 1 morta e 9 feridas. Aqui no Recife, são 13 crianças baleadas. De janeiro a julho desse ano. 4 mortas, eram 3. Com o caso da Emily, subiu para 4. E 9 feridas. Em nota, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco disse que está atenta ao aumento dos casos de pessoas atingidas por balas perdidas no estado e vem atuando no combate a essas ocorrências. A nota diz ainda que, de acordo com os dados da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística, de janeiro a junho deste ano, foram contabilizados 28 atentados praticados com arma de fogo contra vítimas entre 0 e 17 anos na região metropolitana do Recife. O mesmo período do ano passado registrou 31 casos. Uma redução de 9,67%, tá certo? Segundo a STS. Por outro lado, 2 cidades de Pernambuco aparecem entre as 10 com maior taxa de mortes no Brasil. Cabo de Santo Agostinho é a 5ª mais violenta do país e São Lourenço da Mata, a 6ª. Os dados são referentes ao ano passado, quando 159 pessoas foram mortas nos 2 municípios. Talvez, gente, por isso, tá? Seja por isso que ainda estamos muito distantes de uma redução da violência significativa. E toda e qualquer comemoração referente a pequenas reduções não seja nem um pouco bem-vinda. Não dá para comemorar. Não dá para comemorar. A polícia apreendeu 3 adolescentes filmados assaltando ônibus entre as cidades de Olinda e Paulista, viu? Agiram com muita violência, chegaram inclusive a agredir vítimas com murros, socos, entendeu? Muita violência mesmo. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes. Agora vem pra cá. Por quê? Do pai moderno ao casual, do esportista ao social, o presente do paizão tá na Exposende, tudo em até 150 dias para pagar, sem entrada e sem juros. Aproveite! Pai moderno, pai casual, esportista, pai social, pai amigo sempre presente. Dia dos Pais é na Exposende. O presente do paizão tá na Exposende. Tudo com até 150 dias pra pagar, sem entrada e sem juros. Pai amigo sempre presente. Dia dos Pais é na Exposende. Dia dos Pais é na Exposende. E agora eu quero mostrar aqui para vocês esta linda coleção de chinelos e sandálias e mochilas da Olímpicos, que a Exposende preparou especialmente para você presentear o seu paizão. Seu pai vai adorar, eu tenho certeza, no Dia dos Pais. Olímpicos é na Exposende, sempre o seu melhor presente. Dia dos Pais é na Exposende. E a polícia apreendeu 3 adolescentes filmados assaltando ônibus entre as cidades de Olinda e Paulista. Eles são extremamente violentos, chegam inclusive a dar murros nas vítimas. Esses bebezinhos de mamãe também estão armados com faca e uma pistola. Foram apreendidos por ato infracional
análogo ao crime de roubo a coletivos. Ou seja, se fosse maior, é assalto a ônibus, tá certo? Translator, né? Malba Lucena, traduzindo. Assalto a ônibus, mas a gente tem que dizer bonito porque são bebezinhos de mamãe. Isso aí foi na Avenida Tabajara. De acordo com a polícia, eles agiam em Olinda e Paulista. Vários celulares foram encontrados com os garotinhos. Ó, solta lá aquela parte que eles saem metendo a mão nas vítimas. Você vê, você já está ali se sentindo completamente impotente, ó. Porque o cara tá com a faca, o outro tava com a pistola, certo? E aí você já não vai para cima, você não vai reagir, você não consegue nem fugir, porque o ônibus está em movimento. Esse balanço aí é do ônibus em movimento. E você ainda fica levando mãozada na cara. Eita, Brasilzinho! Polícia Federal e o BOPE da Polícia Militar prenderam um homem foragido da justiça, viu? Ele é suspeito de homicídio. Esse cara também seria integrante de uma facção criminosa que atua com tráfico de drogas em vários estados do país. Contra ele já tinha mandado de prisão por homicídio lá da comarca de Araripina, no Sertão. O cara também, a polícia conseguiu encontrar uma pistola .40 com 36 munições. Tinha maconha, celulares, relógio de luxo e dinheiro, além de um Corolla, viu? Acompanhe o que disse o chefe de comunicação da Polícia Federal no ar. O BOPE chegou lá, ele desvencilhou, quis se desvencilhar de sua arma, entrou para uma residência, os policiais foram lá e detiveram ele. Apreenderam essa arma, apreenderam também droga, apreenderam lá registro de contabilidade, sabe, Renato? Dessa venda que ele já fazia de droga ali. Então, é também integrante de uma violenta facção criminosa que estava tendo um representante aqui no estado. Então, a prisão dele significa realmente um passo muito importante para que a violência possa até diminuir naquelas cercanias. Esse homem, Giovanni, inclusive, ele é apontado como sendo integrante de uma facção criminosa que tem, né, uma participação muito forte em vários estados aqui do Brasil. Né? Exato, não só aqui em Pernambuco, como também no Piauí. Tanto é que quando a gente comunicou, né, a prisão dele aos policiais civis lá do Piauí, eles realmente parabenizaram os policiais de BOPE, porque é uma prisão realmente muito significativa e, como você bem falou, ele era responsável pela venda, né, distribuição de cocaína, de maconha e também por cobrar o pagamento dessas pessoas. E se ele estava com arma, a gente não tem essa informação ainda, mas a grande possibilidade de ter até tribunais do crime onde ele executava essas pessoas que ficavam devendo dívida de droga. Então é importante a prisão dele e ele já respondia, inclusive, Renato, por um homicídio, né? Ele estava lá num bar, chegou com um comparsa numa moto, pediu 2 cervejas e quando foi pagar a cerveja, ele executou a tiros o proprietário desse bar. Tá aí. Tem alguma sugestão de reportagem, alguma denúncia, manda para o WhatsApp da gente, 994064455. Você manda foto, manda vídeo, manda a tua informação. Você pode também falar comigo através do Instagram, @WashingtonGugel. Tira a tua fotona aí, ó, acompanhando o nosso programa. Me marca que eu vou colocar no meu Instagram agora mesmo, viu? Marca aí e manda para mim. Ainda hoje no programa tem um Descobrindo com Cabral, Rafael foi conhecer assombrações no bairro do Recife. Olha aí, eu pensei que só tinha zumbi de noiado, mas tem assombração também, viu? Ou será que é só lenda urbana? Daqui a pouquinho, antes vem pra cá. Ameaças de busca e apreensão ou ligações de cobrança tiram o sono, né não? Chegou a hora de conhecer então a Invicta Assessoria, a maior especialista em negociações de dívidas do Nordeste. Venha reduzir suas dívidas em 70%, 80% e até 90%. Confira casos como o de Suleiman. Ele conseguiu reduzir a dívida do Centra de 43 mil por apenas 10 mil reais, uma redução de 77%. E o Marcos, tinha uma dívida no cartão de crédito de quase 9 mil reais. Pagou apenas R$ 1.800
R$600, uma economia de 80%. A Invicta conta com uma equipe de mais de 70 especialistas em negociações e monitoramento de dívidas bancárias. Acorda, liga agora, 3201-9176. Ou então você manda um WhatsApp, 992-34-9408. Resolva suas dívidas com a Invicta. Invicta Assessoria, a solução perfeita para suas dívidas. E olha só, esta semana completou 1 ano da morte da técnica de enfermagem Maria Clara, de 21 anos. Até agora, o acusado, que é um policial militar de 25 anos, ainda não foi julgado. E a família dessa jovem está revoltada e com muita apreensão. Acompanhe. Há exatamente 1 ano, Dona Simone convive com a dor de ter perdido a filha caçula, a técnica de enfermagem Maria Clara Adolfo Souza, que tinha 21 anos. É muita saudade. Está sendo muito difícil para mim, muito difícil mesmo. E a gente teve que sair do emprego, porque com medo, né? Com medo, porque, como todos sabem, que eu já tinha sido ameaçada e a gente só quer resposta. A jovem foi morta a tiros em julho do ano passado em Jaboatão. Na época, Maria Clara estava grávida de 3 meses. A gestação teria sido o motivo do assassinato. Segundo as investigações, o soldado da Polícia Militar, João Gabriel Tenório Pereira, de 25 anos, seria o pai do bebê. Ele não ficou satisfeito com a gravidez e, de acordo com a polícia, teria sido responsável por matar Maria Clara. O PM está preso junto a Eduardo Oliveira, que teria sido cúmplice. Ele estaria pilotando a moto usada na fuga. Até agora já aconteceram 5 audiências de instrução. Segundo a família, ainda falta uma 6ª, sem data prevista, para o interrogatório do policial militar. Só que o que os parentes mais esperam é pelo julgamento e que o soldado seja condenado à pena máxima. Eu desejo que ele seja expulso, que tem que ser que um assassino desse não pode estar, uma pessoa que é pago para proteger a população e fez uma atrocidade dessa e ainda está recebendo, que isso daí não se faz, porque se fosse um cidadão qualquer, já estava preso, já tinha sido julgado. E fora as regalias, que quando a gente vai para o fórum no dia das audiências, família no carro do BOP, que é o carro que leva eles para o presídio, advogado, tudo é uma regalia só. E a gente, eu mesmo me sinto intimidada todas as vezes que eu vou lá, pela família dos rapazes que foram envolvidos, entendeu? Eu me sinto intimidada e isso não pode acontecer, não. É justiça por Maria Clara até o fim. Exatamente, que a justiça aconteça o mais rápido possível, né? Mudando de assunto agora, você sabe que logo depois do Super Bancada tem o programa Que Arretado. Fala, meu amigo Jota. Fala, Gugel! Passando aqui pra chamar você, Neide, pra não perder o programa desse sábado. O Que Arretado desse sábado começa já já. Sabe aquele casal que foi flagrado no show de Coldplay? A gente foi pra rua pra saber, Neide, o que é que você faria no lugar deles? Se esconderia? Ou dava tchauzinho pra câmera? A gente também vai com exclusividade pro aniversário da filha do Tocha, a Maria Isis. O nosso repórter polícia Marcelo Amarelinho, Marcelo Barbosa, vai mostrar pra gente com exclusividade. Isso e muito mais. Ah, tem um game dos 100 com o nosso elenco também, viu? Daqui a pouquinho. Até já já, Neide. Beijo. Jota, e você sabia? O bairro do Recife é conhecido por ser um importante ponto turístico da capital, né? Por lá tem arte, cultura, gastronomia, tem tudo de bom, mas dizem que tem um mistério. Que danada é isso? Dizem que durante a noite o Palácio do Comércio é tomado por assombrações. Aí é Michael Jackson, Joinha, vai, Joinha, Michael Jackson, Agora, o fantasma, ele não se veste de branco, né? Tem um fantasma ali também, viu? É sério.
o que é que a gente não faz para ganhar um salário, né? Olha, confere aí essa história, se é real ou lenda, no Descobrindo com Cabral. Vai, Joinha, vai! Nossa jornada começa bem no Marco Zero, no coração do Recife, para mostrar o que, minha gente? Aquela coisa incrível lá? Não, não é lá não. É bem atrás, na verdade, bem na frente do Marco Zero. Mostra, por favor, seu Jackson Gomes. É nesse prédio. É o Palácio do Comércio, que existe há 107 anos. Antigamente foi da elite econômica e hoje está cheio de assombração. O povo que passa aqui durante a noite escuta a gente falando, escuta a pisada e já está aberto aqui. Tá tudo aceso, né? Eu pensei que era escuro. É seu Valmir, o nome do senhor? Ah, seu Avelino. Tudo bom com o senhor, seu Avelino? Tudo bem. Eu vou conversar com quem? Com o senhor Teres. Ele está onde agora? Está aguardando vocês. Onde? No portal. Eu vou levar vocês para lá. Vamos, calma, peraí. Que portal é esse, senhor? Ah, meu amigo, você está querendo saber demais. Só na hora certa. Vamos? Isso foi um coice que o senhor deu em mim? Não. Seu Avelino, não feche não. Mas o senhor também veio desse portal, foi? Hoje não. O senhor veio da onde? Eu também não sei. Quem é o senhor? Não sei. Por que tá escuro? Não tem luz não aqui não? Está faltando energia, seu Avelino? Hã? Não, não está faltando. Está muito escuro. Seu Avelino? Agora está muito escuro, é porque a gente precisa ver para pisar, sabe? Eu vou deixar vocês aqui. Deixar onde? Aguardar. Uns minutinhos. Aguardar aqui? Sim, fiquem aí. Aqui tem luz, né? Tem. Mas vai ter luz em todo canto? Aí eu não posso lhe afirmar. Quem é o senhor? Eu já lhe disse. Avelino, entre. É para eu entrar aqui? Exato, todos. Eu quero todos aí dentro. Obrigado. É para sentar, é? Em breve chama? Tá bom, tô sentado aqui, viu? Tem café, seu Avelino? Você pode arrumar um cafezinho para mim? Não, eu queria café. O senhor não disse quem? Quem? O que é isso? Espectro? Espectro é fantasma. Ele disse que tinha isso aqui? Ele disse que ele é um espectro, ele é de outra dimensão, cara. Mas eu vi como é que ele é fantasma, se eu vi ele. Olha, tem alguém batendo aqui, para de graça. Alguém bateu. Não tem graça não, minha gente. Fecha a porta. Ô, seu Avelino, chega aqui rapidinho. Eu sou. Ah, meu amigo. Não, era só pra... Chega batendo aqui. Essa gente boa. Sim. Confie em mim. Apagar a luz? Peraí, não, aí não vai dar pra ver nada, seu Jaco, só acenda a luz. Bom, seu Devas está esperando vocês aí dentro. Como é o nome dele? Devas, entre. Oi! Tudo bom? Tá repreendendo, Senhor Jesus. Oi, eu tô bem. Ah, o senhor é esse aqui? Não, esse aqui é José Pessoa de Queiroz. Seu Avelino, seu Avelino, seu Avelino, ele tá chamando. Por que o senhor saiu? Ele tá chamando. Tudo bom, seu Devas? Tô bem. E o senhor? Obrigado, eu gostei da roupa do senhor. Ah, que coisa boa. O senhor passou por que portal que ele tava falando? Ah, nós viemos aqui, tanto no Recife Antigo quanto nesse palácio, através de portais dimensionais. Então, a gente chega aqui de 1817, de 1824. Depende de onde a gente esteja no momento, a gente vem e passa aqui. Você viu? Ai! Ai! De qual? Peraí, seu Devas. É porque, olha, deixa eu lhe explicar. Eu entendi, é porque... Assim, eu tô meio com... as cadeiras.
Seu Evelino, ele pediu pro senhor trazer café. Devas não toma café. Olhe, o senhor veio de que ano? Eu sou de 1793. Como é que é? A primeira morte em 1817, na Revolução Pernambucana. E a partir de então eu tenho o karma de aparecer sempre no Recife para contar as histórias, resgatar as histórias antigas de Pernambuco e contar para aqueles que me cercam ou que nos seguem em passeios ou nos seguem no dia a dia. Porque o povo diz, o povo que não tem o que fazer, diz que escuta, grita aqui de noite nesse palácio, que eu não vi nada demais. Só vi a luz escura. Parem pra gente contar, não é? Nós estamos em um palácio que tem 110 anos. No entanto, o proprietário do palácio, que é a associação, tem 185 anos. Então, imagina o quanto de coisas já aconteceu durante esse trajeto. Esse palácio mesmo já foi local para casamentos, para acordos comerciais, mas também já houve mortes aqui, já houve, então, velórios. As pessoas dizem, então, porque está movimentado lá embaixo, mas quando cessar um pouco mais a movimentação, dizem que uma criança corre de um lado para o outro do salão. Mas nós encontramos alguns desses elegantes cavalheiros. Mas a morte que teve aqui foi morte morrida ou morte matada? É muito complicado. Veja só, o barão que aqui morreu, ele, bem antes, né, de sua morte, ele era escravagista. Ele fazia, então, o tráfico de escravos. Mas recorreu sobre ele. O senhor viu? Aí acontece sempre. Ele recebeu uma maldição pelo trabalho, pelo que ele fazia, então, de transportar escravizados. E uma doença começou a surgir como uma pústula na ponta do seu nariz. Logo tomou o rosto e foi tirando toda a sua vitalidade. O rosto começou a ser carcomido. Começou então a aparecer mais fístulas e pedaços do próprio osso. Então, ali, exatamente naquele canto ali, foi o local da sua morte. E até hoje, então, ali, numa cadeira, quando se coloca em balançar, se vê, então, no escutar do gramofone, ele cantarolando. Você escutou barulho de fechadura? Está sendo aberta? Escutei. Mas não tem fechadura não, essa porta. Não há fechaduras ali. São coisas que vocês podem escutar a partir de agora, durante a nossa andança por aqui. Nós estamos, então, no antigo salão de reuniões dos antigos presidentes. Aí, de vez em quando, aparece uma mesa lá no final. São coisas que dizem aqui, uma mesa com um cavalheiro sentado à ponta da mesa. Vamos até lá, então? Claro, eu tô aqui pra mostrar, tô achando massa esse clima escuro. Só vou pedir pra Jackson Gomes desligar a luz pro povo de casa ter uma noção, assim, sem iluminação. Seu Jackson, por favor. Não dá pra ver nada. Tá tudo escuro, não tem luz aqui. Pagou a luz não, foi isso, seu Derma? Tá sem luz, já? Pagou. Menino, podia ter luz, né? Cadê ele? Então vamos esperar ele aparecer. Seu Derma? Seu Derma? Hã? Ai, caçamba! Ai, caçamba! Peraí. Por que o senhor bateu na porta, seu Derma? Eu não bati na porta, não. Eu passei pela porta, ela que faz um estalo. É pra subir? É? Então bora. Por que o senhor tá tão de cara feia? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não faz isso comigo não, seu Derma. Deixa eu só falar uma coisa pra você. Fale, meu querido, mas não precisa chegar no pé do meu ouvido assim, não. Aqui havia, então, na antiguidade, um barão chamado... Quer dizer, que tinha o título de Barão de Beberibe. E era aqui. Exatamente que ele gostava de passar o seu tempo. É aqui o portal? Você vai pra onde? Peraí que eu tenho que finalizar também aqui. Claro. Eu só tô mostrando pra você dois daqueles e um atrás de você que tá no seu ombro falando agora. Ai, meu Deus do céu. Peraí. Só um momento. O senhor tá falando com alguém que tá aqui? Ele ainda vai ver tudo isso? Nem deveria.
Alguém? Como é que é essa pessoa? Tem certeza que tem que durar tudo isso? O que é que tá dizendo? Não pode abreviar um pouquinho, não? Por quê? Eu fiz algo mal, senhor? Tá bom, se você tá dizendo. O que foi que ele disse? Bora, Sadeva, diga logo o que foi que ele disse. Ei, menino, venha. Vá, Sadeva. Ficar aqui na porta do elevador, eu lhe conto. Eu não vou pegar esse elevador, que não funciona, não. Funciona sim. Vou entrar. O senhor quer botar esse elevador pra quê? Mas o que foi que ele disse? Olha lá. Ah, aqui é o portal, é? Cadê? Aqui é o portal. Essa aqui tá, é? Sabe, Aline? Você deve? Tá. Eu acho que tá fechado. Tá fechado, tá vendo não? Bora. Cadê ele? O que é que o homem tá dizendo lá? Ele foi pra onde? Cadê ele? Ai, para aí, seu Jackson. Gente, aqui foi uma visitação. Olha só que animação. Eu tô ao Palácio do Comércio, que fica bem em frente ao Marco Zero. Um lugar bacana. Bacana de se conhecer. Pera aí, Bruna. Se você tiver alguma sugestão de pauta, manda aqui, ó, nesse número. Comida, qualquer lugar diferente assim. Viu? Manda. Valeu. Tá bom? Tá bom assim? É minha sombra, Bruna. Valeu. Até o próximo Descobrindo com Cabral. Tchau. Tá bom, gente. Tá bom. Porque não dá... Ô, Joinha, rapidinho, o cara é tão cri-cri que até com o espírito ele discute. Valeu, Rafa. E amanhã, domingo, 8 da manhã, você sabe, tem o Notícias do Campo. Fala, meu amigo Jonas. Fala, meu amigo Gugel. Boa tarde a você e aos telespectadores. Como eu sempre digo, Notícias do Campo está imperdível. Você já deve ter ouvido falar em pombo correio, né? O programa Notícias do Campo vai falar a respeito disso. A gente vai falar sobre uma competição onde reúne 800 aves. Elas são treinadas por criadores para levar e trazer informações. Impressionante e imperdível. A gente vai falar também sobre a morte de cavalos. Eles se alimentaram de uma ração contaminada e não resistiram. Ainda vamos falar sobre os procedimentos quando o animal é intoxicado através de uma planta tóxica ou de uma alimentação contaminada. Ainda tem o quadro Direito Agrário, Técnicas e Manejos e Agenda. É domingo às 8 da manhã, no programa Notícias do Campo, TV Guararapes Record. Valeu, Jonas, imperdível, viu? E um turista foi multado depois de capturar uma ave ameaçada de extinção em Fernando de Noronha. Só toma uma aguinha, rapidinho eu tô de volta. Sai daí não. Estamos de volta com o nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. E um turista foi multado depois de pegar uma ave ameaçada de extinção na Praia do Cachorro, em Fernando de Noronha. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o visitante chinês foi flagrado depois de pegar uma ave que é rabo de junco de bico amarelo, que é uma espécie símbolo do Parque Nacional Marinho da Ilha, e só deu ele, viu? Foi denunciado e vai ter que pagar uma multinha de R$10 mil. Então não pegue na árvore. Hoje é o que, Joinha? Tão na jura no alho e na manteiga, índio. Peixe frito. Peixe frito, que é o que ele comeu ontem no refeitório. Tô ligado. Eu vou me embora. Cheiro no coração. Fica com Deus. Tchau.